Ich bin von den Amigas do MSCT. Üblicherweise, also den Freundinnen der brasilianischen Landlosenbewegung. Üblicherweise laden wir jedes Jahr zu einer Dialogreise ein. Das heißt, wir holen jemanden aus Brasilien hierher. Wir reisen selbst manchmal nach Brasilien. Wir fördern dort Bildungsprojekte und andere Projekte. Wie gesagt, wir haben versucht, diese erzwungene Digitalisierung als Chance zu begreifen und uns dieses Jahr überlegt, eine Vortragsreihe mit der Landlosenbewegung zu machen. Das heißt, wir interessieren uns nicht nur für die brasilianische Landlosenbewegung, Movimento do Sem Terra, sondern wir interessieren uns auch vermittelt durch die Brille der MST einen Blick auf die brasilianische Gesellschaft. Oder wir wollen damit eben auch Stimmen aus dem globalen Süden hier Gehör verschaffen und Räume eröffnen, wo diese zum Sprechen kommen. Und das eben gerade in so einem wichtigen Wahljahr in Brasilien. Natürlich sind noch andere Dinge gerade zu Recht auf der Tagesordnung ganz weit oben. Aber auch in Brasilien ist dieses Jahr ein wichtiges Wahljahr. Und dann kurz zur Landlosenbewegung. Die ist jetzt 38 unter Intention dieser Veranstaltung. Die Landlosenbewegung ist jetzt 38 Jahre alt. Sie wurde gegründet im Übergang von der Militärdiktatur. Sie ist ein Symbol für die Demokratisierung von Brasilien. Sie hat sich etabliert mit einer neuen politischen Praxis der Landbesetzung gegen eine konservative Agrarreform, gegen Großgrundbesitz, gegen Kapital. Sie ist oder war die wichtigste zivilgesellschaftliche Kraft in Brasilien, zumindest solange noch Agrarthemen und ländliche Themen im Vordergrund standen. Inzwischen sind stärker urbane Themen im Vordergrund. Aber diese Bewegung hat sich weiterentwickelt. Viele von Ihnen kennen diese Bewegung wahrscheinlich anhand von solchen Bildern. Noch ein Technikhinweis. Wir haben ja eine Präsentation in der Mitte unten. Wenn Sie rechts neben der Hand auf dieses Symbol draufklicken, dann können Sie diese Präsentation an- oder ausmachen für sich selbst. Genau. Zurück zu den Bildern von Sebastião Salgado. Ich werde jetzt nichts zu der Geschichte dieser Bilder erzählen. Ich bin ja nicht der den Vortrag heute Abend hält, sondern Kelly. Ja, aber sie waren wichtig für die Gründung der Amigos, sie waren wichtig für die Universität in Brasilien und so weiter. Und sie haben ein Bild geprägt, das wir hier von der Bewegung der Landlosen in Brasilien haben. Aber diese Bewegung hat sich in den 38 Jahren auch weiterentwickelt. Sie hat ganz viele andere Dinge erreicht. Die Lehrerbildung im ländlichen Raum in Brasilien sieht heute ganz anders aus. Genauso wie diese Bewegung heute viel femininer, feministischer, ökologischer ist, als dies in diesen archaischen Bildern zum Ausdruck kommt. Und während sich die Bewegung eben weiterentwickelt hat, ist hier oft mein Eindruck, das Bild dieser Bewegung so nicht in der gleichen Weise hat sich nicht in der gleichen Weise weiterentwickelt. Und heute, so viel muss man schon sagen, sind es andere Kämpfe innerhalb und außerhalb der Bewegung und es sind junge Frauen, die diese Bewegung vorantreiben. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass Kelly heute Abend da ist, um für uns zu helfen, ein etwas diverseres Bild von dieser Bewegung zu bekommen. An der Stelle übergebe ich an Juliana. Kelly, du kannst jetzt die Moderationsrechte wieder an dich holen. Das Plus, pressionar o botão. Ich bitte jetzt alle, die nicht mehr sprechen oder nicht moderieren oder nicht vortragen, ihre Kamera auszumachen. Das ist dieser Knopf unten in der Mitte neben dem Kamerasymbol. Und über Angela
Und ich übergebe jetzt an Juliana Canedo. Sie sitzt gerade in Berlin, hat ihre Kinder weggesperrt. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Habitat Unit, an dem Chair of International Urbanism and Design. Und ich finde ja, dass die Lösung aller urbanen Fragen mit dem Land zu tun haben. Aber das ist eine andere Diskussion. Ich freue mich ganz herzlich, dass du da bist, dass ihr beide da seid, und Sie hören am Ende nochmal von mir. Schön, dass Sie alle da sind. Juliana, du hast das Wort. Obrigada, Benjamin. Boa noite a todos, boa tarde para os que estão no Brasil, boa tarde para a Kelly. Primeiro, queria dizer que é uma honra estar aqui moderando essa mesa com esse tema tão relevante, atual. Não preciso dizer muito mais do que o Benjamin já disse, né? Essa atualização e essas questões que transcendem, né, o MST e que são caras a todos nós, e particularmente para mim é muito importante poder estar aqui como brasileira, longe da minha terra, mas próxima de coração, né? Então é muito uma honra para mim estar aqui. Estou muito feliz de ouvir o que a Kelly vai trazer para a gente. Queria agradecer também, de novo, a presença de todos e principalmente a presença da Kelly Marfort. A Kelly, ela é membro da Coordenação Nacional do MST, assentada da Reforma Agrária, pedagoga, mestre e doutora em Ciências Sociais. E hoje, como vocês já devem ter visto na apresentação, ela vai trazer um debate sobre o feminismo e as lutas das mulheres no campo. Então, não vou mais me prolongar na minha apresentação. No final, a gente tem um espaço para debate. Eu vou dar a palavra à Kelly. Então, Kelly, o palco é seu. Obrigada, Juliana. Obrigado, Benjamin, por essa abertura. Acho que o Benjamin quer falar alguma coisa. Benjamin levantou a mão. Ja, Kelly, im Moment sieht man noch meine Präsentation. Du musst noch deine Präsentation wieder anmachen bei dem Plus. Tá bem. Isso. Sim? Tá bem. Então, obrigada pela apresentação, Juliana e Benjamin. Um prazer muito grande voltar para a Alemanha, virtualmente. Dessa vez, ainda estamos sob o impacto da pandemia. A pandemia não acabou. E também muito bom rever, estar nesse espaço da Cooperação Brasil, Cobra, também dos amigos e amigas do Movimento Sem Terra. Queria saudar de maneira especial a Ângela e o Fritz, que me acolheram na sua casa por quase uma década atrás, mais de uma década. Enfim, então, pessoas muito queridas na Alemanha que acompanham a trajetória do nosso movimento e, sobretudo, contribuem efetivamente para que a nossa organização possa estar caminhando para 40 anos de existência. Então, vou falar sobre o feminismo camponês e popular e o MST, trazendo um pouco a nossa organização, mas também a nossa visão sobre os temas de gênero. Não sei, Juliana, se eu preciso clicar aqui para aumentar a tela ou não é necessário? Vocês conseguem, cada um consegue controlar isso individualmente? Cada um consegue controlar. Tá tudo certo. Então tá bom. Tá bem. Então, tá em português, não foi possível fazer a tradução, mas, enfim, acho que uma parte de vocês também consegue ler em português, mas eu vou explicar o que está aqui e os nossos intérpretes vão nos ajudar. Então, primeiro, o que é feminismo camponês e popular? Isso está dentro de uma
de uma concepção mais ampla de feminismo que articula gênero e classe. Nós temos como referência do feminismo camponês e popular o feminismo surgido aí na Europa no século XIX, no leito das lutas operárias, especialmente tendo como marco, né, todo o processo de luta que depois culmina, enfim, com a luta revolucionária da União Soviética, e também essa marca forte da Conferência Internacional de Mulheres, na qual a dirigente Clara Zetkin propõe o Dia Internacional das Mulheres, né? Então essa é uma marca importante para nós, e o leito aonde nós bebemos dessa concepção que articula gênero e classe é precisamente entendendo o feminismo como um movimento social político de enfrentamento ao patriarcado. Obviamente o patriarcado é muito anterior ao capitalismo, né, ou mesmo ao surgimento do feminismo. Então o patriarcado para nós é um sistema de dominação que está presente em todas as sociedades de classes, na transição histórica das sociedades primitivas para as sociedades de classes, mas que no capitalismo se articula com a divisão sexual do trabalho, e também é um instrumento de contraposição às manifestações machistas de classe. Mas a atualidade do feminismo, e isso já tem muitos anos, também faz com que concebamos a articulação entre gênero, classe e demais opressões de maneira igualitária. Então, a opressão racial, étnica, também ligada à diversidade sexual, à gordofobia e também os preconceitos relacionados à questão geracional. Então, a gente parte desta fonte, né, da fonte dessa referência do feminismo surgido na Europa no século XIX. No entanto, muitas vezes esse feminismo ele nega a existência de outras lutas e resistências das mulheres, e principalmente aqui na América Latina, que tem relação direta com a resistência das mulheres indígenas e negras. Então, aqui no Brasil e no feminismo camponês e popular, a gente articula o feminismo enquanto movimento surgido no século XIX, mas também a resistência das mulheres, que é muito anterior ao feminismo, e que no caso latino-americano tem esta referência forte de resistência indígena, e no caso brasileiro, porque somos o segundo maior país do mundo em população negra, a resistência negra ela é bastante forte. E isso é muito importante porque a formação social do povo brasileiro, ela tem muita relação com uma cultura do estupro às mulheres indígenas e negras. Então, o que nós chamamos de miscigenação, mistura das raças, e uma certa crença numa democracia racial, na realidade, escamoteia um processo bastante violento que teve nos corpos das mulheres, especialmente indígenas e negras, um processo de uma cultura do estupro que se perpetua. Então, situar isso é bastante importante, porque nós devemos a nossa luta à resistência dessas mulheres, e também porque o feminismo camponês e popular se articula com este legado. Mas para nós, o Movimento Sem Terra, é bem importante também o surgimento do feminismo, e sabemos que existem muitos feminismos, feminismo liberal, feminismo radical, revolucionário, muitas vertentes, e vertentes teóricas também, acadêmicas,
mas é muito importante que a gente situe que o feminismo camponês popular está localizado, então, nessa interpretação da realidade. E a gente também caracteriza como feminismo camponês e popular, porque camponês entendendo todos os povos que vivem no campo, né? Então, indígenas, comunidades quilombolas, povos tradicionais e também mulheres acampadas, assentadas da reforma agrária, mulheres quebradeiras de coco, povos pescadores e pescadoras artesanais, povos que vivem na floresta, extrativistas, enfim. Então, é um arco muito grande de povos que vivem no campo, na América Latina, cada vez mais, né? A pressão do capital tem provocado muitas migrações, e as próprias mudanças climáticas também resultam em muitas migrações já por conta dos efeitos de seca, etc. Mas nós ainda temos uma população significativa no Brasil, 15% da população do Brasil vive no campo. Isso é muita gente, porque o Brasil são 211 milhões de pessoas. A maioria de nós está na cidade, mas existe um contingente importante no campo, e essa expressão de povos do campo, ela é muito forte no nosso feminismo, porque também, muitas vezes, a pauta feminista ela está muito vinculada às mulheres urbanas, então também trazemos aqui a contradição do enfrentamento com o capital, agronegócio, enfim, todos os temas ligados ao campo. E ela é popular porque também está muito vinculada a um posicionamento político das nossas organizações em relação ao projeto de poder, né? Poder popular. Então, esse também é uma questão bastante forte. Então, por isso, feminismo, camponês e popular. A isso, a gente agrega uma qualificação com identidade revolucionária. Por quê? Identidade, porque tem muita relação com as diferentes cosmovisões que estão presentes, né, nos diferentes povos e etnias, então vinculando a luta pela terra ao território. Então aqui a questão cultural de identidade muito forte. E também revolucionário, porque é um feminismo camponês e popular, mas que ao mesmo tempo entende que para romper as barreiras, né, da opressão de gênero, é fundamental mudar a estrutura de sociedade, mas sem hierarquizar de que primeiro muda a sociedade para depois mudar as relações de gênero, não, é ao mesmo tempo. Então, isso está também presente na nossa perspectiva de construção de uma sociedade emancipada, uma sociedade socialista, enfim. Não sei porque não carregou, certo? Sim. Então, alguns marcos históricos do feminismo camponês e popular. Isso não é só do Movimento Sem Terra, né? Isso está ligado a uma concepção da Via Campesina, essa articulação internacional de organizações camponesas no mundo, mas tem uma força maior na América Latina. Isso porque, como marco histórico, a gente poderia citar as assembleias das mulheres que aconteceram desde já dos anos 90, então cito aqui essa da Organização das Mulheres no âmbito da Coordenadoria Latino-Americana das Organizações do Campo, que é a CLOC. Então, já desde 1997, foi a primeira assembleia das mulheres na CLOC.
Também essa articulação enquanto via campesina, principalmente das campanhas internacionais, especialmente a campanha de 2006 de enfrentamento à violência contra as mulheres, mas também um outro marco histórico importante aconteceu no Brasil, que é precisamente a luta de enfrentamento ao capital, acontecida em 8 de março de 2006, contra os desertos verdes, os monocultivos de eucalipto e, na ocasião, contra a empresa Aracruz Celulose. Isso trouxe muito impacto no Brasil, na América Latina, para criminalizar essas mulheres, mas essa ação foi muito importante para expressar o que representava este feminismo camponês popular. Então, vou falar agora um pouco do setor de gênero do MST. Então, nós estamos nesta articulação maior do feminismo camponês popular, junto com as nossas companheiras da Via Campesina, da CLOC, mas também temos uma trajetória dentro do próprio Movimento Sem Terra, que é na articulação das mulheres e também na nossa organização do setor de gênero. O setor de gênero do MST, ele é criado oficialmente só em 2000, e o MST, como disse o Benjamin, ele iniciou em 1984. Vejam quantos anos, né, demorou para o surgimento do setor de gênero no MST. Isso não significa que antes do surgimento do setor de gênero não havia uma participação já bem expressiva das mulheres. Mas, num primeiro momento, né, nos anos 80, 90, nós ficamos dedicadas a ampliar os espaços de participação política dentro da organização, tensionando, né, sobre as questões de como que a participação das mulheres ela exige determinadas condições. Então, isso desde os acampamentos, assentamentos, né, e fomos nos auto-organizando nos nossos acampamentos, né, nas lutas das mulheres, para que a gente pudesse debater no MST linhas políticas de gênero a serem assimiladas por homens e mulheres, e também a criação do setor de gênero no ano 2000. Entre essas linhas políticas de gênero, são várias, uma bastante importante é de ter 50%, né, de mulheres e homens nos cursos de formação, nos processos diretivos do MST, nas instâncias de poder, de decisão no movimento, e também na direção nacional. Então, isso foi bastante importante. Hoje, as mulheres estão em pé de igualdade com os homens na direção política do MST, mas isso foi um espaço ocupado com muita luta, muita conspiração, para que a gente conseguisse chegar nestes espaços. E, além disso, nós fomos, então, também nos organizando, principalmente através das lutas. Então, hoje, o setor de gênero do MST, ele tem muitas frentes, né? Como eu vou falar aqui, de organização, de formação, agroecologia, mas a principal característica do setor de gênero do MST é as lutas fortes, contundentes, lutas de caráter radicalizado. Isso é bastante importante, porque nós entendemos que quando uma mulher entra na luta, ela entra para decidir, e ela traz a questão de ser sem terra, as questões de classe, mas ela também traz muitas opressões raciais, étnicas, de gênero, diversidade sexual, e tudo isso se expressa na luta, né? Então, agora vou mostrar um pouco algumas das fotos dessas lutas, que tem esse marco histórico em 2006, nessa luta contra os desertos verdes, que aconteceu no Rio Grande do Sul. Essas são fotos daquela época. Depois, essas de lutas, nós fizemos contra a monocultura da cana-de-açúcar,
e os cultivos de etanol, dos biocombustíveis, dos agrocombustíveis, né? E aqui foi uma luta, na época estávamos ainda sob o governo Lula, mas vinha para o Brasil o presidente dos Estados Unidos, Bush, e as mulheres estavam muito ativas nessa luta contra os agrocombustíveis. Esta é uma luta das mulheres que denuncia a queima dos eucaliptos em fornos, né, que são usados no processo de mineração. Então, isso é na região do Maranhão, né, que tem bastante identidade com a região amazônica do Brasil. E vocês vejam nessa foto quanta fumaça tem ao redor. Isso aqui atrás são vilas e então, as pessoas têm que conviver. Isso é 2008, então isso só piorou, né? Essa convivência, impacto da mineração. Então, as mulheres estavam denunciando grandes empresas responsáveis por isso. Essa é conhecida de vocês, a Bayer. Essa foi uma luta feita pelas mulheres em São Paulo contra a Bayer. A Bayer que adquiriu a Monsanto, né? Então, se tornou também, né, um grande conglomerado em relação aos agrotóxicos e também a manipulação das sementes. Então, aqui estávamos trazendo um pouco desta luta. Enfim, então são muitas lutas e as mulheres no Movimento Sem Terra têm essa característica dessas lutas de enfrentamento ao capital. Uma outra frente de atuação do setor de gênero no MST é a organização das mulheres. Então, isso acontece através da organização da produção para a produção de alimentos, também acontece como... um minutinho, por favor. Um minuto. Isso também acontece através do processo de organização desde a base. A gente tem um setor de gênero, né, que está nos acampamentos, assentamentos, mas também nos espaços nossos de centro de formação, escolas, e também uma organização interna para se articular contra aquilo que mais nos atinge, mais nos oprime, principalmente relacionado à questão da violência. Então, a violência no Brasil, ela tem aumentado, tanto a violência de Estado, mas também a violência doméstica. Na pandemia, isso cresceu bastante, então, nós criamos uma rede de combate à violência doméstica, pensando nas crianças, nos jovens, adolescentes, nas mulheres, sujeitos LGBT sem terra e também idosos. E nós atendemos muitos casos através de uma rede de apoio com psicólogas, com advogados, assistentes sociais. Isso tem sido bastante importante e tem ajudado a salvar vidas, porque os acampamentos e assentamentos não estão fora deste contexto de muita violência, e violência que explode sobre determinados sujeitos sociais. Mas quero passar aqui, então, também outra, dentro da organização e do setor de gênero do MST, essa frente de agroecologia, que está ligada ao nosso setor de produção, na qual as mulheres têm bastante protagonismo, principalmente porque os quintais produtivos das mulheres, a forma como as mulheres concebem a economia, elas foram bases fundamentais para a nossa proposta de reforma agrária popular, que foi aprovada no nosso último congresso, em 2014, e as mulheres estão muito à frente em processos de agroecologia, agrofloresta,
enfrentamento aos agrotóxicos, contra as pulverizações aéreas e todas as práticas de sementes, etc. A outra é a da cooperação, então essa é uma característica forte também entre as mulheres, do ponto de vista da tanto cooperação para a produção de alimentos, para a comercialização, então são diversas associações cooperativas, mas também esta cooperação em outros níveis, né, como por exemplo dos cuidados. Então sabemos que esse trabalho não pago desenvolvido pelas mulheres no campo ele é bastante presente e muito invisibilizado. Então também lutando para esses espaços de cirandas infantis ou creches, né, em relação aos cuidados e o quanto que essa socialização dos cuidados ela é necessária para que as mulheres possam estar avançando. E para nós a cooperação é bastante importante também porque dá maior autonomia econômica para as mulheres e a gente aprende o quanto que a violência doméstica ela é enfrentada se as mulheres conseguem ter maior autonomia do ponto de vista econômico. Então, por isso que lutamos muito para que nas políticas públicas tenham recursos carimbados para que as mulheres possam estar avançando, acessando esses recursos, mas também buscar uma maior equidade de gênero nas nossas cooperativas, associações e assim por diante. Outro destaque importante na pandemia foi o da solidariedade, né? Então, o MST se envolveu em muitas redes de solidariedade e as mulheres estiveram à frente nesse processo. Então, essa foto é de uma desses trabalhos, no qual a gente trouxe muitas toneladas de alimentos dos acampamentos e assentamentos e nos envolvemos em fazer comida através das cozinhas solidárias, mas também organizar processos de produção, de entrega de cestas, bibliotecas populares também, muitas periferias, e isso tudo nos aproximou das periferias urbanas. Então, principalmente mulheres jovens estão muito presentes em periferias urbanas, junto com outros movimentos, fazendo trabalho de base, mas também fazendo toda uma luta em torno do alimento, porque o alimento é essa forma, né, enfim, que une muito os povos campo-cidade e mostra a importância de uma reforma agrária vinculada à reforma urbana, né? Outra frente de atuação do MST é a formação, então formação política, mas formação em outras áreas também. Então aqui é um processo de formação com mulheres, num dos espaços nossos que é do Armazém do Campo, que é um espaço de comercialização. Nós também temos uma luta muito grande pela escolarização das mulheres, desde alfabetização, jovens e adultos, né? Temos toda essa experiência do Sim Eu Posso, que aprendemos com Cuba, né? De método de alfabetização, jovens e adultos, essa grande referência em Paulo Freire também. Mas, além disso, temos já há 24 anos uma política que é o PRONERA, Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, que escolarizou 200 mil pessoas, né, do campo, e a maior parte delas, a maioria é de mulheres, então isso é bastante importante, porque hoje temos mulheres em nível superior, com pós-graduação, porque participaram desses processos, dessa educação especial na Reforma Agrária, então tem uma intenção. E além disso, da formação política, seja nos nossos centros de formação, que são 58 centros em todo o Brasil, mas também a nossa Escola Nacional Florestan Fernandes. Um desses espaços de formação foi o Encontro Nacional das Mulheres Sem Terra, que foi realizado em 2020, dias antes, né, de decretar a pandemia no Brasil. Então, nós conseguimos fazer este super encontro presencial com 3.500 mulheres de 24 estados, tinha 180 crianças na nossa ciranda, muitos artistas, uma representação de mulheres de 14 países e muitos alimentos consumidos e comercializados também nesse encontro, que foi bastante importante. E vejam, primeiro Encontro Nacional das Mulheres Sem Terra em 2020, né? O MST foi criado em 1984. Então vejam como tudo são processos mesmo, né? Até que a gente consiga chegar em algo maior.
Já me aproximando do final, um transbordar, né, do setor de gênero aconteceu em 2014 com a auto-organização do sujeito LGBT dentro do Movimento Sem Terra. LGBT Sem Terra, que é essa identidade, sempre fez parte da nossa base, né? Os gays, lésbicas, mulheres trans, né? Sempre fizeram parte dos nossos acampamentos e assentamentos, mas não eram visibilizados. Então, a partir de 2014, esses sujeitos se auto-organizaram e criaram o Coletivo Nacional LGBT Sem Terra, que hoje, né, tem toda uma estrutura organizativa, tem assento na direção nacional do MST, tem os coletivos nos estados, né? Então, há todo um avanço. O setor de gênero ajudou na organização da LGBT Sem Terra, mas hoje existe uma organicidade para além do setor de gênero, uma organicidade própria dos LGBT Sem Terras, e também toda uma articulação com a sociedade no tema da diversidade sexual. Então, esse é um dos encontros, né, que teve apresentação de drag queens, inclusive tem uma drag que é candidata a deputada federal no MST, ela é do MST, e ela está candidata hoje no Distrito Federal em Brasília, e, enfim, essa é uma diversidade muito grande no nosso movimento. Esse também é uma foto de mais um encontro no MST dos sujeitos LGBTs, e essa é uma intervenção, né, do coletivo LGBT Sem Terra numa grande marcha que aconteceu na Bahia em 2016, então foi bem importante isso também. E trago aqui essa sobreposição de opressões, né, e a força das mulheres trans no MST. Então, essa é uma das nossas queridas companheiras, a Jennifer. Ela é do Rio Grande do Norte e, enfim, ela é uma síntese, né, dessas diferentes opressões, né, e, ao mesmo tempo, ela tem uma força muito grande, né, e muitas mulheres trans no MST trazem essa força, esse potencial, né. Muitas são negras, né, também, de toda essa origem marcada por violência, né, a violência que perpassa, e o quanto que essa auto-organização é bastante importante até para que a prostituição, né, não seja, enfim, uma situação que está colocada para alguém que seja mulher trans no Brasil. Então, o quanto que isso também é bastante importante para que esses sujeitos possam estar, né, com mais poder. E o outro desafio que nós também temos como transbordamento do MST é o desafio de enfrentar a masculinidade ou de debater gênero com os homens héteros, né, principalmente. Então, já há 10 anos a gente está com essas iniciativas de noites antipatriarcais, momentos de formação com os homens, conduzidos por mulheres, e espaços, né, onde se reflita um pouco mais sobre os impactos dessa sociedade patriarcal entre homens e mulheres, esse lugar de privilégio, mesmo na contradição, né, de ser classe trabalhadora, mas esse lugar de privilégio aos homens, a questão dos cuidados, né, a responsabilidade dos pais com seus filhos e não como uma responsabilidade das mães. No Brasil ainda é muito alta a taxa de homens que abortam porque não colocam na certidão de nascimento os nomes, né, dos seus filhos, então não tem nenhuma responsabilidade econômica com o sustento dos filhos. Então, tudo isso como elemento de debate dessa masculinidade que foi sendo criada, e isso pensando também na questão do campo. Então, essa é a foto de um companheiro que ajuda nesse debate, e essa é de uma matéria que fala sobre esse assunto. Para terminar, então, alguns desafios, aí vou falar bem rapidamente, né? Primeiro, continuar fortalecendo esse protagonismo das mulheres, né, do povo negro, homens e mulheres,
indígenas e os sujeitos de diversidade sexual dentro das organizações. Então, é muito importante que não somente as organizações, o MST também, abra espaço para a participação. Não é só isso, né? Participação é importante, mas a visão desses sujeitos sociais na condução política das organizações faz um bem muito grande para os movimentos e ela é essencial para enfrentar o tipo de contradição que a gente tem hoje nessa sociedade tão violenta, tão marcada por tantas contradições no capitalismo. O segundo desafio é como é que a gente enfrenta, desde aqui do Brasil, este modelo ultraliberal, né, que renova, né, a questão do neoliberalismo, mas ultraliberal, um modelo que reafirma a questão do Brasil como um país dependente, agroexportador, né, então um grande exportador de commodities e minérios, mas que deixa o seu povo passando fome, e também a manipulação fundamentalista. No caso aqui no Brasil, na América Latina, né, mas no Brasil isso está muito forte. O próprio governo atual, Bolsonaro, ele sempre mobiliza essas pautas morais e de gênero, mas como uma forma de não superar a raiz dos problemas, mas também sempre manipular um tipo de fundamentalismo que está muito expresso nas religiões, em todas, na católica, na evangélica, enfim, e o Brasil é muito, né, dada a espiritualidade, as religiões, então há um fundamentalismo muito forte na sociedade e isso sustenta este projeto de poder. E o último desafio é esse, né, de derrotar Bolsonaro, o bolsonarismo que tem inserção no meio popular, né, e através do trabalho de base, nós estamos muito envolvidos com os comitês populares, que é antes, né, da campanha política, mas os comitês populares, nós estamos fazendo, o MST está organizando 5.000 comitês em todo o Brasil para ajudar nesse processo das eleições, mas também estamos entendendo que eleger Lula presidente é muito importante, temos muitas críticas, né, aos governos Lula e Dilma, mas é fundamental que agora, nesse momento, a gente enfrente e derrote o Bolsonaro e esse projeto de poder que é tão violento contra as mulheres, né? Então, concluo por aqui, e, enfim, com frases do MST, de sem feminismo não há socialismo, e também uma que é do coletivo LGBT Sem Terra, que é o patriarcado destrói, o capitalismo faz a guerra, o sangue LGBT também é sangue sem terra. Termino por aqui e fico à disposição para as perguntas, caso haja. Obrigada, Juliana, devolvo. Obrigada, Kelly, muito obrigada. Nossa, é sempre uma alegria e é uma inspiração escutar essas lutas do MST e como o MST está tão avançado em tantas questões tão relevantes para o Brasil e sempre me impressiona o quão invisibilizado isso ainda é, né? Como a gente ainda tem muita dificuldade de ampliar esse debate por conta do nosso contexto extremamente conservador e que cada vez mais está indo para um caminho que eu espero que esteja mudando esse ano, mas que um caminho bastante sombrio, né? E eu queria ressaltar assim, que eu achei muito importante você trazer desde o início ressaltar o fato de que o nosso país ele foi fundado, né, na base da cultura do estupro. E aí eu fiquei o tempo todo pensando aqui dessa notícia estarrecedora que a gente leu esses dias da menina jovem indígena e da comunidade Yanomami que foi estuprada até a morte. É uma comunidade que está desaparecida, uma criança que morreu, e essa é uma violência que as mulheres em todos os lugares, mas especialmente as mulheres do campo, sofrem cotidianamente, né? Desde 1500, da invasão do Brasil até hoje. Então, é extremamente importante você ter feito essa costura e trazer essa visão também mais atual e contemporânea dos movimentos LGBTQI+,
E eu me lembro quando a gente estava conversando antes, que foi uma coisa muito interessante que me chamou a atenção, que você disse como que os movimentos das mulheres têm aprendido também com o movimento LGBT. Então, é uma alimentação dos dois lados que é muito... enriquece o movimento e enriquece as lutas para todos os envolvidos, né? Então, eu queria agora abrir para perguntas. Eu estou vendo que já tem uns comentários aqui. Só dando obrigada. Então, eu queria convidar para quem tiver alguma pergunta, comentário, pode levantar a mão ou pode fazer a pergunta no chat. Se vocês quiserem também ligar agora as câmeras, eu acho que é um bom momento para a gente ver todo mundo. Bom, e aí, se não tiver... Tá, já temos uma mão levantada. Benjamin, pronto. Dann versuche ich mal das Eis zu brechen. Vielen Dank, Kelly. Und ich habe ganz viele Fragen, aber ich fange mit einer an. Am Ende hast du über Bolsonaro geredet. Und ich erinnere mich noch, als er gewählt wurde, das war sehr präsent hier in den Medien, in den Zeitungen, vor allem die Proteste der Frauen in Brasilien gegen Bolsonaro. Und ich erinnere mich an 2 Sachen in dem Zusammenhang. Und zwar das eine war die Beobachtung, dass je mehr Frauen, Feministinnen gegen Bolsonaro auf die Straße gegangen sind, desto mehr hat er, laut den Wissenschaftlern, Zuspruch erhalten bei Frauen aus einem konservativen Milieu. Also die Proteste der Frauen auf den Straßen gegen Bolsonaro haben dazu geführt, dass er von manchen Frauen erst recht gewählt wurde, weil sie sich damit nicht identifizieren konnten. Und der andere Moment ist, als ich mit einem Freund gesprochen habe, nachdem der Bolsonaro gewählt wurde, membro, also LGBT, und er hat gesagt, okay, jetzt geht es zurück in den Schrank. De volta ao armário. Und in diesem Spannungsfeld wollte ich jetzt fragen, was hat sich deiner Meinung nach in den letzten Jahren geändert? Also das Sprechen mit anderen Teilen der Bevölkerung, mit konservativen Teilen der Bevölkerung über diese Rechte der Frauen, über Gleichberechtigung. Hat sich das bewahrheitet, die Befürchtung, dass man zurück in den Schrank muss, wenn man für ein etwas freieres Leben eingetreten ist? Und natürlich auch die Frage, das steht ja zur Wahl jetzt im Oktober. Und die Frage ist natürlich auch, wie schätzt du die Chancen zu einer Wiederwahl ein von Bolsonaro? Kelly. Responde já, Juliana, você quer que espera outra? Pode responder, Kelly, pode responder. Tá bom. Esses temas de gênero e feminismo, eles nunca foram encarados com muita seriedade pela esquerda. Parece sempre como temas secundarizados, né? E aqui no Brasil não é diferente. Então isso tem um custo, né? E esse é um custo da gente ter tanta dificuldade de encarar temas que são os temas que justamente são os temas mobilizados por Bolsonaro e o seu projeto de poder. Mesmo porque eles não têm como falar nada sobre economia, trabalho, melhoria nas condições de vida do povo. A situação no Brasil está terrível em termos econômicos, né? Alta no desemprego, a inflação dos alimentos ela é superior à inflação média, né, dos preços em geral. A alta no dólar, que já está há muitos meses, né, causa uma situação de desvalorização cambial muito forte para o Brasil. Então,
como o agronegócio controla a indústria de alimentos, não, o agronegócio não produz comida, produz commodity, né, para exportação e tal, mas ele controla a indústria dos alimentos. Então, controlando a indústria dos alimentos, ele compra esse produto da agricultura familiar, passa pela indústria e, em geral, acaba colocando esta comida para fora do país e recebendo em dólar. Isso tem arrebentado, tem colocado uma alta do preço dos alimentos absurda, não temos estoques reguladores, porque as empresa, né, responsável por estoques públicos de alimentos foi desmantelada no governo. Então, há um caos do ponto de vista econômico. Então, o Bolsonaro, ele vai mobilizar os temas de gênero, ou os temas da família, né, ou a luta contra o aborto, né, como temas centrais, até mesmo porque ele não consegue, não é capaz de falar sobre outros temas que não têm resposta. Esses temas da família, né, somado a essa ameaça de volta dos militares, né, na condição política do país, coloca uma instabilidade constante, né, mas tem um método no jeito de condução do MST, do Bolsonaro, que movimentos como o MST e outras organizações já foram aprendendo um pouco mais, né? Então, é um método que combina medo o tempo todo, fique em casa, não se manifestem, não... Então, mas tem um medo, né, muito grande, uma disseminação do medo, e tem esta mobilização fundamentalista, que está presente um pouco no golpe da Bolívia, está presente em outros golpes recentes na América Latina. Então, a esquerda, né, os movimentos, não podem secundarizar o tema do fundamentalismo, porque é muito importante para a gente, inclusive, derrotar esses projetos atuais. A característica de golpes na América Latina passa por compreender melhor fundamentalismos, que tem uma expressão nas religiões, mas não somente. O que mudou nos últimos anos, né? Na realidade, não foi nos últimos anos, né, Benjamin? Esses temas racistas e machistas foram colocados por muitos anos para debaixo do tapete, né, na história brasileira. E isso acaba explodindo. Então, o Bolsonaro é uma figura ideal para muitos brasileiros e brasileiras, inclusive da classe trabalhadora, que também cultivam, né, esses elementos machistas, racistas, né, enfim. Acontece que, numa situação de agravamento econômico e piora, né, das condições de vida do povo brasileiro, a gente tem um surgimento com mais força, né, dessas figuras, né, como o Bolsonaro, que são a expressão mais adequada, né, para um capitalismo em crise que quer compensar as suas perdas no Brasil e na América Latina, né? Então, enfim, o Bolsonaro, ele é muito adequado, né? Apesar dele trazer muitas instabilidades para o capital, ele cumpre um papel, né, para o capitalismo. Então, existe possibilidade do Bolsonaro ser reeleito no Brasil? Sim, existe, né? Porque ele soma, né, uma expressão, né, de quem já o apoia, mas também daquelas pessoas que não conseguem se identificar com uma terceira candidatura ou uma terceira via, porque não deslancha, então acabam depositando também as suas expectativas em Bolsonaro. As eleições no Brasil vão ser uma guerra, né, porque o tempo todo o Bolsonaro está dizendo que não vai respeitar o resultado eleitoral, só respeita se ele próprio for vitorioso, então teremos muitos problemas no Brasil e precisaremos de muitos olhares voltados para cá. Mas não sobre o voltar ao armário, eu não estou sentindo este clima na sociedade brasileira. Eu acho que as pessoas já começaram, os militantes, né, os lutadores, sacaram um pouco o jeito do Bolsonaro agir e disseram, não, nós precisamos continuar nas ruas, nas lutas. Então, eu não estou sentindo muito no Brasil esse clima de voltar para o armário ou se recolher. E no caso dos negros e negras, não tem como voltar para o armário, porque a questão que motiva as agressões está na cor da pele, né? Então, por isso que a gente tem que continuar lutando, tem que continuar se expondo. E só para terminar, hoje, por exemplo, né?
nesse momento que nós estamos aqui conversando, um pouco antes de começar o nosso debate, tem uma situação, nós estamos no Abril Vermelho, né, que é uma data, um mês importante, né, da luta camponesa no Brasil. Agora, o MST do Distrito Federal, em Brasília, fez uma ocupação numa terra pública pertencente ao governo do Estado. A Justiça não concedeu a reintegração de posse, despejo, então, maravilha, vitória, mas os fazendeiros ao redor, que são grileiros de terra, invasores, então, dessa terra pública, se articularam para bloquear a rodovia, né, de acesso e impedem de chegar comida e água, e atearam fogo ao redor de todo o acampamento. Tem uma mulher desmaiada, uma mulher com as pernas queimadas por esse incêndio, está acontecendo hoje, né? Então, infelizmente, essa situação que a Juliana relatou, né, da menina que foi estuprada até a morte, né, de uma comunidade indígena, isso tudo está se passando no Brasil, né? Então, a gente tem que estar muito atentos a essas violações. Dá para derrotar Bolsonaro, Lula segue na liderança, mas vai ter uma guerra aqui em relação às eleições, infelizmente, para a gente conseguir lutar por essa frágil democracia brasileira. Obrigada, Kélia. Antes de dar a palavra ao Gerhard, eu vou ler duas perguntas que estão aqui no chat. Eu vou ler duas e aí você responde, e depois a gente faz mais um grupo de duas perguntas. A primeira é da Amaraik. Qual é a relação entre o setor das mulheres do MST, a organização dos LGBT Sem Terra e os movimentos de mulheres de outros países, como o movimento Ni Una Menos, na confrontação do modelo liberal, agroexportador e fundamentalista dominante em muitos países? E a segunda da Eva Kirmes. Muito obrigada pela apresentação. Poderia falar um pouco mais sobre a ligação entre o feminismo camponês e o feminismo urbano? Existe alguma cooperação? Os diferentes desafios são vistos do outro lado? Então, queria que você respondesse essas duas e depois a gente passa a palavra para o Gerhard. Tentar ser mais breve. Tanto o setor de gênero no MST, como o nosso coletivo LGBT Sem Terra, estão articulados aos movimentos mistos, né, de homens e mulheres, mas movimento de mulheres também, no âmbito da Via Campesina, nos 77 países, né, onde a Via Campesina está organizada. O coletivo LGBT Sem Terra, né, também está, né, cada vez mais em articulação com outros países, né, que também têm a auto-organização dos sujeitos LGBTQIA+. E sim, temos relação, né, com o movimento Nenhuma a Menos, porque é um movimento forte de enfrentamento à violência, essa violência de Estado, do capital, e de fato, esta característica de lutas de enfrentamento contra o capital tem a ver com justamente o modelo agroexportador. Então, desde 2006, todos os anos, acontecem luta das mulheres de enfrentamento a essas grandes empresas, essas corporações que atuam no Brasil, enfim, né, de maneira desenfreada, sem nenhum tipo de limite, tanto na produção de commodities agrícolas, mas também nas commodities minerais. E agora há uma pressão muito grande no Brasil sobre a questão da disputa do mercado de carbono. E o quanto que isso também, né, representa um grande negócio, e todos os territórios conquistados pelos movimentos estão também sendo ameaçados. Então não significa que é só um problema de falta de política para conquistar mais territórios. Não é só isso, mas os territórios já conquistados estão muito ameaçados por esse modelo agroexportador. Então, no Brasil, 11% a 12% do território nacional é de terra indígena, 10% do território nacional está sob o guarda-chuva da reforma agrária, assentamentos de reforma agrária, regularização de pequeno porte, e uma pequena porcentagem de área quilombola, 0,3%. Esses territórios camponeses, indígenas, quilombolas, de reforma agrária, estão sob pressão, porque é uma pressão para a entrada das commodities, para parcerias, para a entrada da soja nos assentamentos, para a destruição de áreas ambientais, né? E as mulheres
elas são muito importantes porque as mulheres, elas são as grandes referências dos territórios e das comunidades. Então, tem um tipo de resistência um pouco mais silenciosa acontecendo no Brasil, que é uma resistência não tanto de luta de rua, mas é uma resistência nos territórios, né? E as mulheres, elas têm sido muito importantes, por isso que as mulheres estão sendo muito atacadas. Esse caso do estupro de mulheres indígenas é motivado também por uma questão do quanto elas são lideranças nas suas comunidades e o quanto que, para uma comunidade continuar existindo, a presença das mulheres é bastante importante. Então, por isso que o agronegócio está atacando tanto essa figura das mulheres. Sim, tem relação do feminismo camponês popular com o feminismo urbano, né? Tem muitas correntes e perspectivas, mas agora, da pandemia para cá, fortaleceu muito a relação das mulheres do MST com mulheres de movimentos de moradia. Isso porque nós temos uma luta em comum, que é a luta contra os despejos, que agradeço, inclusive, o Comitê dos Amigos do MST da Alemanha, que ajudou também nesta luta contra os despejos, essas reintegrações de posse contra mulheres urbanas, né, rurais, e isso nós conseguimos, com essa pressão internacional, barrar na Suprema Corte do Brasil os despejos. Então, isso nos aproximou muito na luta, é um feminismo popular na prática, né? E também através da luta de solidariedade, alimentação. Então, sim, tem uma fortaleza importante nesse feminismo de base. Maravilha, Kelly. Agora eu vou pedir para o Gerhard para fazer a pergunta e depois eu leio uma outra pergunta e você responde as duas juntas, ok? Boa noite. Estava a escutar? Sim. Sabemos um pouco da situação difícil do Brasil. E eu pessoalmente conheço o Brasil agora há 30 anos e conheço bem os movimentos campesinos ou rurais. E minha pergunta é um pouco nesta direção. Você falou no final, não? Até que ponto, pelo menos, o movimento das mulheres, o feminismo, consegue juntar os movimentos? Vamos falar, o MAP, sindicatos, várias organizações no campo que normalmente não se juntava tanto como seria necessário para combater, por exemplo, o Bolsonaro, não? Até que ponto este agora está no plano ou está avançando? Esta é uma pergunta. Obrigado. Eu vou ler, então, agora a pergunta da Didice Godinho Delgado. Kelly, obrigada pela apresentação. O MST é admirável. Na linha das perguntas anteriores, gostaria de saber como vocês, as mulheres do MST, se articulam com as mulheres da CONTAG, que também são muito organizadas e combativas, se tem alguma conexão para fortalecer as lutas do campo em suas várias dimensões. Essas lutas, né, que juntam mulheres, juventude, sujeitos LGBTs, elas são muito importantes porque elas perpassam as organizações, né? Então, quando a gente fala de um movimento feminista, isso passa pelas mulheres do MST, mulheres urbanas, mulheres de sindicatos, de partidos políticos e mulheres que não necessariamente estão em nenhum desses movimentos. Então, esse tipo de luta, que é uma luta de caráter mais político, mas também naquilo que afeta a vida das mulheres, é bem importante. Mas isso, no momento, no Brasil, não está com tanta força, porque as lutas de rua não estão muito fortes no Brasil, né? Nós temos uma dependência muito grande nas eleições e na vitória de Lula. Isso não basta, mas isso tem pautado a disputa política no Brasil e também uma certa dificuldade em expressar nas ruas e nas manifestações essa enorme insatisfação das condições de vida do povo brasileiro. O que a gente tem percebido quanto pior
pior, né? Então, não significa que quanto pior estiverem as condições de vida, as pessoas vão se revoltar e vão sair todas as ruas. Não é verdade. Quanto pior, mais se degrada, né? A consciência política, a vontade de participação, né? E um desânimo toma conta da sociedade, né? Além de um grande adoecimento mental que, enfim, está presente na sociedade brasileira, dada a própria questão desta condição de trabalho precarizado que muitos, né, trabalhadores e trabalhadoras estão submetidos. Então, não há, no momento, uma grande efervescência política no Brasil. Não, não há. Mas há, né, contradições muito presentes na sociedade e que é um pouco imprevisível, né, de saber o que vai ser os próximos meses, né? Mas tudo leva a crer que nessa grande disputa em relação às eleições também se conflite um pouco mais projetos políticos e mesmo a defesa da democracia. Que, vejam, é muito frágil, né? A democracia brasileira é bem frágil, mas essa democracia também está ameaçada, porque a gente teve uma retomada de um segmento da sociedade que até então não estava participando tão ativamente da política, que são as Forças Armadas, que começam a aparecer com muita força e também a fazer ameaças ao povo. Isso somado a outros setores da sociedade que também estão armados, né, como os CACs, né, que são os clubes de tiro, que se multiplicaram durante o governo Bolsonaro e que hoje, né, enfim, constituem uma ameaça, né, e além disso as milícias, né, que daí são, enfim, organizações paramilitares, né, com contribuição de polícias militares. Então, tem uma ameaça colocada em relação à questão de vários segmentos armados da sociedade que não estão armados para se defender contra a violência, mas armados para defender um determinado projeto, né? Então, obviamente que isso tudo coloca uma situação um pouco difícil das mobilizações, né, de massa. Mas tem uma resistência bem importante por parte dos movimentos. Acho sim que tem uma perspectiva de ressurgimento, né, de lutas das mulheres. As mulheres hoje são o público mais fiel a Lula. Hoje, assim, o Lula está disparado entre as mulheres, isso é bastante sintomático, né? Então, há uma esperança importante sobre esse segmento na sociedade brasileira, né? E sim, temos uma articulação importante com as mulheres da CONTAG, nossas companheiras, né? Essa importante articulação, né, de mulheres da agricultura familiar camponesa, né, e também sindical. Inclusive, agora estamos trabalhando conjuntamente, né, várias organizações do campo, indígenas, quilombolas, sem terra, né, mas também com a CONTAG, né, e todo o setor de agricultura familiar e camponesa. Nós fizemos uma plataforma do campo, das águas das florestas, vamos apresentar para o presidente Lula como uma medida fundamental. Sabemos que o governo Lula tende a ser um governo de conciliação de classes, com uma força muito grande do agronegócio, mas nós, enquanto campo, fizemos uma pressão bastante importante, porque sabemos que vamos fazer de tudo para eleger Lula, mas assim que o Lula for eleito, né, tomara, nós também já teremos que nos mobilizar contra o agronegócio, porque a pressão vai ser muito grande, enfim, então muita luta segue aqui no Brasil. Obrigada, Kelly. A gente tem mais ainda uns 10 minutinhos, talvez um pouco mais. Eu vou ler agora a pergunta da Betânia. Se mais alguém tiver pergunta, pode levantar a mão ou escrever aqui no chat. Betânia Ramos Schroeder, excelente exposição, Kelly, imensamente agradecida pelo grande panorama da construção histórica e tão potente que é o feminismo camponês no contexto do MST. Grata pelos exemplos e a grandeza da participação feminina na história da luta pela justiça no campo e soberania alimentar no Brasil. Foi lindo desde aqui assistir da Alemanha, acompanhar as alianças que foram feitas com as comunidades tradicionais de terreiro e grupos organizados urbanos na sensibilização pela soberania alimentar, sobretudo garantindo alimento sem agrotóxico no prato de tanta gente nas áreas urbanas. Parabéns, MST. Então, não foi bem uma pergunta, foi um comentário de agradecimento, mas muito bem.
Ja, Kelly, ich habe ja gesagt, ich habe ganz viele Fragen und wenn jemand anderes eine Frage stellt, dann mache ich eben weiter. Du hast vorhin auch davon erzählt, von den Kämpfen oder dem Ringen um Feminismus und Anerkennung in der Bewegung. Ich erinnere mich noch, als wir ein Interview geführt haben 2015, da hatte ich dich gefragt, und was war das Wichtigste für dich in deiner Biografie als Aktivistin? Und ich dachte, du erzählst irgendetwas über eine Landbesetzung. Und dann hast du gesagt, nee, die Gründung des Frauenkollektivs und wie wir damals unsere erste politische Aktion gegründet haben. Und du hast ja vorhin ein paar andere erzählt. Und das hat bei mir die Augen geöffnet. Vielen Dank. Und ich durfte jetzt viele Interviews führen mit Frauen. Und es gibt diese zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es ein Espacio Seguro, ein Safe Space, ein sicherer Hafen für Frauen, die Vergewaltigung erlebt haben, Alkoholismus zu Hause, die die Bewegung sehen als Chance, um aus diesem Leben auszutreten. Gleichzeitig hast du auch gesagt, ist das auch ein vermachteter Raum. Auch in der MST gibt es Machtverhältnisse, es gibt bestimmte Bilder des männlichen Bauern. Es ist ein im ländlichen Raum. Ja. Gleichzeitig habe ich jetzt Frauenhäuser in Siedlungen kennengelernt. Ich habe die Acampamentos heißt nicht mehr Che Guevara, sondern Marielle Vivi. Wie erlebst du diese Auseinandersetzungen in der Bewegung? Also, du hast die Geschichte erzählt und wie lange das gedauert hat, aber im Moment hatte ich das Gefühl, dass eigentlich viele in der Bewegung sagen würden, nee, dort bei den jungen Frauen, bei den Schwarzen, bei der LGBT-Community, dort steckt eigentlich gerade die Kraft der Bewegung. Das wollte ich wissen, wie du das einschätzt. Also, und das Zweite ist natürlich, das sind Fragen und Diskussionen, die stärker in einem urbanen Raum auch gestellt werden oder artikuliert werden. Und die großen Besetzungen der letzten Jahre waren auch näher an den Städten und nicht mehr ganz auf dem Land. Und auch vor dem Hintergrund die Frage, inwieweit verändert sich das MST an der Stelle oder nicht? Obrigada, Betânia, pelas suas considerações. E a Betânia toca neste ponto da articulação dos povos de terreiro. Eu queria falar um pouco sobre isso também, porque essas diferentes espiritualidades e religiões, elas estão na base, né, do povo latino-americano, e no Brasil isso é muito forte. E uma definição importante que o Movimento Sem Terra teve nos últimos anos foi de também articular um pouco esses segmentos, né? O Movimento Sem Terra, ele vem dessa base da teologia da libertação, presente com muita força na Igreja Católica, nas comunidades eclesiais de base. Muitos de nós, né, viemos desse espaço, eu também vim dessa formação. Mas hoje há há um reconhecimento, há uma diversidade maior do ponto de vista de espiritualidades e religiosidades dentro das nossas áreas, né, de acampamentos e assentamentos, e também há uma visão, né, do movimento de que é muito importante a gente também, enfim, exercer certa influência e disputar esses espaços, porque a ausência, né, talvez, da esquerda como um todo no Brasil, nos temas de espiritualidade, de religião, fez com que entrasse com muita força esses fundamentalismos, né? Então, essa articulação dos povos de terreiro
ela é bem recente no movimento, né, mas congrega, né, enfim, vários povos, então isso é bastante importante para a gente se articular com povos de terreiro aqui no Brasil, mas também identificar as pessoas no MST que seguem, né, esta visão de mundo. E também outro segmento que segue com muito, que tem muita tem crescido muito no Brasil, que é das igrejas evangélicas, especialmente as pentecostais. Obviamente que tem a história dos projetos de poder, as intencionalidades políticas presentes nas grandes igrejas, mas a gente tem procurado fazer um trabalho, né? E tem muitos pastores, pastoras, né, evangélicos que têm nos ajudado, né? A gente tem um programa de comunicação, que é um programa de rádio que passa em muitas rádios comerciais populares, né, no Brasil, que chama Papo de Crente, e o João Pedro, inclusive, o João Pedro Stedley ajuda a coordenar uma equipe de comunicação que faz esse trabalho com evangélicos, e isso é muito importante porque as religiões e as espiritualidades, em momentos de crise econômica, elas tendem a ser um lugar importante de acolhida, quase de um grande consultório de psicologia a céu aberto, né? Então, é muito importante também trabalhar essa subjetividade, né? Acolhida, e outra coisa também que tem a ver com o comentário da Betânia e também que o Benjamin fez, é sobre esses espaços de casa de acolhida que a gente está organizando dentro das áreas de acampamento e assentamento para mulheres vítimas da violência. Então, isso também é um passo importante para a superação da violência, né? Porque tem, enfim, muitas políticas no Brasil, pensando na questão da violência urbana, né? Como diz que para um telefone e tal, mas muitas vezes na roça o telefone não pega, né? A mulher não tem esse acesso à internet. Então, é muito importante pensar essa realidade do campo e como fazer para proteger a vida das mulheres, né? Enfrentar os feminicídios, etc. E sobre a sua pergunta, Benjamin, se bem entendo, assim, tem uma potencialidade muito grande, né, que eu percebo nos movimentos populares, né, em especial no MST, que é de considerar os problemas, né, que existem como uma interpretação profunda da realidade, mas procurar formas e saídas populares para enfrentar esses problemas. Então, o Movimento Sem Terra é muito convicto, né, de que as mudanças no Brasil, elas não passam somente por uma disputa na institucionalidade ou uma mudança de governo. Nós somos muito convictos de que o trabalho de base, ele é uma ferramenta fundamental, e por isso que agora estamos com essa dos comitês populares, que é mais uma tentativa de conversar com as pessoas, de dialogar. E também estamos muito convictos que não podemos abrir mão do povo brasileiro. Porque não é porque a pessoa deu voto em Bolsonaro em 2018, ou expressa, né, tamanho machismo, racismo, que nós não temos que conversar e dialogar com essas pessoas. Então, temos exercitado muito o ouvir, conversar, tentar entender a dúvida das pessoas e ver como que isso pode se converter em mudanças. O Movimento Sem Terra hoje tem uma tarefa de organização política no Brasil, né? Nós somos um movimento de luta pela terra e pela reforma agrária. Não somos um partido político e nem seremos. Mas temos uma responsabilidade enquanto uma organização que já tem quase 40 anos, uma organização que luta com um segmento da sociedade, né, que digamos, até pequeno em relação à população brasileira, né, que é a maioria urbana, mas que tem muita referência na sociedade enquanto instrumento da luta política, mesmo sem ser partido. Então, isso acaba colocando tarefas para o MST, que são tarefas para além da luta pela reforma agrária, mas que são tarefas organizativas. Todas as vezes que a classe trabalhadora no Brasil resolver sair às ruas, pode contar com o Movimento Sem Terra. Mas, para nós, as ruas é só uma parte do processo, né?
para nós tem um anterior que precisa ser feito de formação, de base, de disputa de comunicação, de acolhimento do povo, de ouvir, que é anterior, que é de trabalho de base. Então, o Movimento Sem Terra procura influenciar também outros movimentos, outros segmentos sindicais, partidários e tal, para dar atenção para essa outra parte também, porque ela é bastante importante, porque movimento e grandes mudanças dependem também de um trabalho anterior, que é um trabalho muito invisível, mas que é bastante importante para que a gente consiga produzir algumas mudanças que sejam duradouras. E por isso não basta depositar todas as fichas no processo de disputa institucional, por mais importante que eles sejam, mas ele tem que ser complementar de um poder que realmente exista e aconteça, que é um poder desde as bases, né, um poder popular. Bom, termino, devolvo aí. Obrigada, Kelly. A gente tem mais uma pergunta da Sara e eu vou abrir aqui para uma última rodada de perguntas para a gente já poder aos poucos se encaminhar para o fim. Então, se alguém mais tiver alguma pergunta aqui, por favor, levante a mão ou escreva no chat agora. Eu vou ler a pergunta da Sara Freire. Então, muitíssimo grata pela excelente palestra. Kelly, minha pergunta, quando será o próximo encontro de mulheres do MST? E se seria possível que outras organizações de Além-Mar participassem também de forma online? E aí, talvez eu complemente com uma pergunta minha, que é que tipo de transformação ou mudanças você pode dizer no processo de luta do MST em função da pandemia e também desse momento de contexto de Bolsonaro, mas no sentido de que algumas das ferramentas tradicionais, né, do ir à rua, das ocupações, pela conjuntura geral, ficaram muito difíceis. Então, eu queria saber que tipo de outras alternativas foram encontradas pelo MST nesse período e que talvez possam seguir, né, assim, que tenham vindo para ficar. A gente, por enquanto, não tem mais nenhuma, então, Kelly, pode responder? Sara, não está planejado ainda o próximo encontro, mas com certeza se sinta convidada, né, através do nosso comitê de amigos e amigas da Alemanha, de estar, né, em algum espaço, né, do movimento, nos nossos acampamentos, assentamentos, escolas de formação, e assim que organizarmos aí o nosso próximo encontro, com certeza estenderemos o convite para a participação dos nossos companheiros e companheiras, né, que seguem aí apoiando a nossa luta. Mudanças durante a pandemia, sim, tivemos muitas, né, combinou, né, no Brasil, infelizmente, pandemia, governo Bolsonaro, então, de fato, as ocupações de terra nós estamos retomando agora, nesse ano, né, de 2022, então agora no Abril Vermelho, nessa que marca a luta camponesa, nós voltamos a fazer as atividades presenciais, teve um importante acampamento da juventude ali na curva do S, onde parte das fotos trazidas pelo Benjamin no início da nossa atividade retratam, né, que é justamente ali a região amazônica, o estado do Pará e o massacre de Eldorado dos Carajás, ocorrido em 1996, e teve esse ano a atividade presencial na Curva do S, lá em Eldorado dos Carajás, foi uma atividade muito bonita, importante, e também estamos tendo a finalização de várias ocupações, principalmente na região nordeste do país, né, este ano, e isso tudo é uma retomada aos poucos, porque nós, no início da pandemia, decretamos internamente no MST uma quarentena produtiva, na qual nós cuidaríamos da vida das nossas pessoas em primeiro lugar, porque tinha um governo que queria nos matar de todas as formas. Então, enquanto naquele começo não tinha vacinas, então nós ficamos bem recolhidos mesmo nos nossos acampamentos e assentamentos, suspendemos todas as nossas encontros presenciais, aulas, etc. E agora estamos voltando aos poucos, né, para os presenciais e também para as ocupações de terra, então não fiquem preocupados, o MST não se acomodou nas suas casas, continuaremos o processo das lutas ainda com mais força agora. E para nós a pandemia
algo que dá um estado de alerta permanente, né? Porque há muito tempo a Via Campesina já vinha alertando, né, que essas gripes aviárias, né, todas esses transbordamentos, né, de patógenos, essas doenças infecciosas, elas têm uma origem no agronegócio, né, esse modelo, né, que acaba sendo muito favorável para a proliferação dessas doenças infecciosas. Aqui no Brasil a gente tem dito com muita força, né, o que se a gente quer viver sem pandemia, além de lutar, né, pela massificação das vacinas, a gente tem que lutar contra este modelo que tende a gerar muitas pandemias. Então, essa é uma luta muito importante. Por isso que o Movimento Sem Terra não abre mão, né, de toda a defesa das sementes crioulas, toda a luta contra os agrotóxicos, e também contra esses fertilizantes químicos que interferem tanto na fertilidade do solo, adoecem as pessoas, né? E, enfim, estão colapsando o planeta, né? Estão acabando, né, com a possibilidade da existência humana nessa casa comum da maneira como nós conhecemos. É muito importante que a gente una esforços para essa luta, que é uma luta pela vida, uma luta pela existência das mulheres, né, mas também uma luta frente a esse colapso climático que está colocado. Isso tudo aproxima muito as nossas lutas, agrária, ambiental e a própria luta do feminismo. Bacana, Kelly. Para finalizar, então, o Benjamin perguntou sobre a ação do dia 8 de março. Não precisa falar, Benjamin? Você quer falar alguma coisa, Kelly? Ah, sim. Como foi esse ano? Ah, legal. Então, esse ano nós fizemos algumas ações simbólicas. Ainda estávamos com um pouco de receio de fazermos lutas massivas, porque teve carnaval no Brasil, então dava muito medo, porque tinha muito vírus circulando, mas nós fizemos algumas ações simbólicas bastante importantes, e, enfim, uma delas, né, foi na empresa Syngenta, aqui em São Paulo, que foi comprada pela China, e é um grande grupo econômico, e a Syngenta, que é esse símbolo muito grande, né, de controle das sementes. Então foi uma luta muito boa. Também fizemos outras lutas na Bahia, aí a Bahia conseguiu fazer massiva com as mulheres, no tema dos eucaliptos, né, como que também da arrecadação de terras públicas para assentamentos. Então foi uma luta muito bonita em todo o Brasil, teve 21 estados mobilizados, ainda não com toda a nossa força das mulheres sem terra, mas criou um caldo bastante importante para abril. Aí abril sim, teve mais retomadas de ocupações. Estamos com essa agora que está em conflito, né, na região de Planaltina, em Brasília, e tivemos em abril o belíssimo acampamento Terra Livre, acampamento indígena, no 18º acampamento indígena, que juntou 8 mil indígenas, então é uma super aglomeração, mas que felizmente todos conseguiram se proteger. E as mulheres do MST, homens também, mas mais mulheres, estavam à frente da cozinha do acampamento Terra Livre, então para nós foi uma alegria muito grande levar essa alimentação saudável, diversa, da roça, para alimentar os povos indígenas. A gente ficou muito feliz desse encontro, essa cooperação com as nossas companheiras. Maravilha, Kelly. Tem alguns comentários aqui agradecendo. Eu não vou ter tempo de ler, porque a gente precisa se encaminhar para o final. Então, eu queria novamente agradecer muitíssimo a Kelly pela linda apresentação e pelo debate bastante enriquecedor que a gente teve aqui. Agradecer a presença de todos. Eu vou passar agora de volta a palavra para o Benjamin, que vai fazer alguns comentários finais e um anúncio final. Ja, auch ich möchte mich vor allem bedanken. Kelly, vielen Dank für den Vortrag. Ich persönlich für das Lernen, das ich mit der Bewegung habe und immer noch hatte und haben werde. Und auch für dieses Trabalho de Base
diese alltäglichen kleinen Auseinandersetzungen, die so wichtig sind, um diese Themen voranzubringen und die man, glaube ich, nicht hoch genug wertschätzen kann. Also vielen Dank, Kelly, für un grande prazer. Vielen Dank, Juliana. Vielen Dank für die Moderation. An der Stelle möchte ich auch vor allem dann noch Gina Kehrer und Martin Henschel danken, die hier unermüdlich die Übersetzung geleistet haben. Also das, ich habe immer allergrößten Respekt vor dieser Simultanverdolmetschung. Ich wünsche euch einen frohen Feierabend, wenn ich dann endlich aufgehört habe zu reden. Genau, an der Stelle auch nochmal vielen Dank an Hanna und an Fabian, an Tilia von Cobra, an Christian vom FDCL und die vielen anderen Leute, die im Hintergrund gewirkt haben, um diese Veranstaltung auf die Beine zu stellen und zu verbreiten. Natürlich vielen Dank an euch alle fürs Zuhören, für die Fragen, für das ins Kamera lächeln, dafür, dass ihr da seid, dass euch diese Themen interessieren. Das ist cool. Genau. Ich glaube, das wäre es an der Stelle. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz auf die nächste Veranstaltung hinweisen. Ich mache das noch kurz in den Chat rein. Kurz. Genau. Am 2. Juni geht es dann eben hier an dieser Stelle weiter. Jetzt, so. Am 2. Juni geht es an dieser Stelle weiter mit einem Vortrag mit A Crise Ambiental y Soluções Populares, die ökologische Krise und alternative Wege. Diesmal wird Barbara Loureiro uns etwas davon erzählen. Sie koordiniert gerade die Campagna Nacional Plantar Arboris, eine große ökologische Kampagne, mit der die MST versucht, das Thema oder das große Themenfeld an ökologischen Fragen voranzubringen und das aktuell einen sehr, sehr hohen Stellenwert in der Bewegung hat. Kelly hat davon auch vorhin nochmal gesprochen und eben an der Stelle auch vielleicht nochmal ganz neue Perspektiven oder Schnittstellen eröffnet zu den Diskussionen, die wir hier über Klimawandel, Klimakrise, ökologische Krise führen und die auch die Augen öffnen können für andere Wege oder für neue Thematisierungen oder andere Probleme, wie man sie in Brasilien eben aktuell diskutiert. An der Stelle vielen Dank an euch alle, Juliana, Kelly. Ich wünsche einen schönen Feierabend. Tschüss.